palavra. Vamos lá? Josué capítulo 7, de 1 a 26. A história é mais ou menos assim. Josué passa o Rio Jordão e conquista uma cidade extraordinária, grande, significativa, que era Jericó. Vocês conhecem a história que os muros de Jericó, com todo o seu tamanho, foi ao chão. Josué tem uma retumbante vitória. E eles se alegram por essa vitória. E eles seguem em frente, E eles seguem diante de uma conquista de uma outra cidade chamada Ai. É uma cidade muito pequena comparada a Jericó. Uma cidade muito pequena. E eles atacam Ai com um exército muito menor, porque ele fala, não, precisamos só de poucos homens para conquistar essa cidade. Mas o que acontece? Eles perdem a batalha, saem envergonhados. Josué rasga as suas roupas, se humilha diante do Senhor e pergunta ao Senhor o que está acontecendo. Foi quando o Senhor revela algo muito desastroso. Antes, lá quando eles conquistaram Jericó, houve uma proibição da parte de Deus, de não ser pego nenhum despojo daquela cidade, nenhum bem. Toda aquela cidade, juntamente com seus bens, teriam que ser dizimados e destruídos. Mas teve um homem chamado Acã, que cresceu o olho em coisas que ele achou muito interessante, uma capa, uma barra de ouro, prata, e ele pegou, desobedeceu e pegou isso para si. E como uma maldição, Deus permitiu que Israel fosse derrotado por uma cidade muito pequena. E é mais ou menos esse contexto aqui, só para vocês entenderem, ok? Vamos à leitura? Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou duas coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a cidade de Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. E assim subiram lá todo o povo, uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele, os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. E disse Josué, Senhor, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Por que isso, Senhor? Tomara nos contentáramos, ficarmos da além do Jordão. Senhor, o que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos, correram, fugiram. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, o que farás ao teu grande nome, Senhor? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram.
pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te-se, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, os vossos inimigos não podereis resistir enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar chegará por casas, e a casa que o Senhor designar chegará homem por homem. Aquele que for achado com as coisas condenadas será queimado, e ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu a sorte a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, filho da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores. Declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim, e fiz assim e assim. E quando vi entre eles os despojos, uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros, que correndo a tenda, eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel as colocaram perante o Senhor. E então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, os seus filhos, as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda, tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre eles um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Um texto pesado, né? Meu Deus. Vamos orar. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. Estamos diante da Tua palavra. E sabemos que ela está aqui porque ela tem algo para nos ensinar. Por isso, revela-nos, pelo poder do Teu Espírito, a Tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o pecado é a maior tragédia, o maior desastre que aconteceu na nossa história. Ele tem um expediente maligno de dividir, de desintegrar, de separar as pessoas. As consequências da queda são profundas, inimagináveis. Ela provocou
um abismo espiritual. Ela separou o homem de Deus. Ela provocou um abismo social. O pecado nos separou de nós mesmos, das nossas relações. Vivemos em crises. As nossas relações são adoecidas por conta do pecado, por conta da nossa vaidade. Queremos construir monumentos em nosso próprio nome. Queremos ter vidas autônomas. E por isso a vida é esse desastre que é. A vida é esse desencontro que é. Então, o pecado provoca esse abismo social. Provocou um abismo psicológico. O homem enfermou. Ele ficou doente de dentro para fora. O homem se separou de si mesmo. Ficamos problemáticos. Ficamos confusos. Ficamos perdidos nos nossos próprios caminhos. Ficamos comiserados. Ficamos manipulados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, que exerce uma tirania sobre nós e nos escraviza e nos faz infelizes. Provocou um abismo que eu digo também ecológico, porque começamos a depredar a natureza que deveríamos conservar. Destruímos o mundo à nossa volta. O mundo está profundamente marcado pelo pecado. E por isso há tantas tensões no mundo por conta do pecado. O homem hoje, ele é um ser em guerra. Ele está em guerra com Deus, ele está em guerra consigo mesmo, ele está em guerra com os outros. Nós vivemos brigando, nos apunhalando, nos alfinetando por conta da nossa própria vaidade e por conta do nosso próprio orgulho. Nos machucamos, nos ferimos. O meio ambiente nem se fala. Nós somos uma cultura aqui no Brasil que joga papel no chão, que destrói as coisas, que não valoriza nada que tem, que quebra tudo que se vê, que polui. E hoje a gente tem visto esse reflexo na história do mundo. Israelenses rivalizando com palestinos, islâmicos radicais contra americanos, jogando aviões em prédios, morrendo por essa causa, guerras tribais, fratricidas, entre nações irmãs. A coisa mais triste de presenciar é um país dividido entre irmãos, como a Coreia, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Uma ferida que tem. Um país dividido. O pecado é uma fraude. Sabe por que o pecado é uma fraude? Porque ele promete prazer. Aliás, a gente acha graça do pecado. A gente acha saboroso o pecado. Até tem termos assim, o sabor do pecado. A gente debocha do pecado, se alegra com o pecado. Mas o pecado, o final do copo, dessa taça, é puro desgosto. É muito amargo. Porque o pecado, ele faz uma propaganda, assim, que você pode ser livre, que você tem que se jogar, que você tem que viver a sua vida e ser feliz. Essa é a propaganda de liberdade. E ele tem um aroma, ele tem um sabor sedutor. Ele tem uma bandeira de vida. Mas o salário é a morte. No final de todo esse aroma, o fim cheira mal, cheira enxofre. Ele é pior do que a pobreza. Eu quero dizer para você que o pecado é pior do que a pobreza, pior do que a solidão, pior do que a doença. O pecado é pior do que a própria morte, porque todos esses males não podem destruir a nossa vida, mas o pecado sim. O pecado é capaz de arruinar com a gente, arruinar com a nossa alma e nos afastar de Deus de uma maneira eterna.
O capítulo 7, que a gente leu de Josué, é uma trombeta a soar, é uma trombeta de Deus, é um alerta de Deus para nós acerca do perigo do pecado. Não brinque com o pecado, porque ele é capaz de destruir você. Ele é capaz de destruir com a sua vida. O perigo de cair nessa sedução, nas amarras, nos laços do pecado. E esse risco, ele é eminente, ele é real, Inclusive o apóstolo Paulo nos alerta dizendo o seguinte: aquele que pensa que está de pé, veja para que não caia. Veja, cuidado, você que está de pé. Devemos, portanto, nos acautelar para não sermos enredados pelas garras do pecado, pelos enganos do pecado, pelas vantagens do pecado. Por isso, eu quero meditar rapidamente com vocês sobre esse tema, cuidado com o pecado. Cuidado com o pecado. E eu quero expor 4 fatos aqui que precisamos saber acerca do cuidado com o pecado. O primeiro fato é que precisamos saber que podemos ser tentados no meio de uma grande vitória. Quando tudo parece estar bem, né? Tudo parece que a gente relaxa na prosperidade, né? Quando as coisas vão bem, parece que a gente nem ora tanto, a gente nem lê a Bíblia tanto, quando tudo vai acontecendo de vento e popa, somos tomados por uma alegria, por uma satisfação, que perdemos o senso de dependência de Deus. Cuidado com o pecado. O homem nunca é tão vulnerável quando depois de uma grande vitória. As pessoas fracassam muito mais diante do sucesso do que nos vales da crise. Até a igreja começa a ficar ensimesmada, quando a igreja começa a crescer, bombar, né? E as coisas acontecerem, e a gente fica, nossa, nós estamos bem. A gente tem que tomar cuidado se a gente não vigiar. Acã, ele foi tentado pela cobiça no meio de uma retumbante vitória do povo de Deus na cidade de Jericó. As muralhas de Jericó haviam caído de uma forma estupenda e a cidade ficou sob o domínio de Israel. No entanto, Deus alerta aquele povo que se guardasse daquelas coisas condenadas. Mas Acã cobiçou, tomou para si coisas condenadas. O amor ao dinheiro enganou a sua alma, arruinou a sua vida e a vida da sua família. E quando ele viu aquele despojo, a boa capa da Babilônia, os 200 ciclos de prata, uma barra de ouro, né? Aquilo tomou conta do coração dele, ele olhou e aquilo entrou dentro dele. A cobiça dos olhos foi um laço para a sua alma. Foi um laço, furtou o seu coração. E ele deu mais valor a essas coisas do que as coisas de Deus, do que as ordenanças de Deus. Ele vendeu a sua consciência e preferiu a vantagem da desobediência a cumprir fielmente a palavra de Deus, porque a vantagem da desobediência é grande. Como nós temos oportunidades boas para nós desobedecermos, para sairmos do foco, para sairmos da direção de Deus. Ainda hoje muitas pessoas estão transigindo os absolutos de Deus por causa do lucro, por conta do lucro. Abre mão das verdades eternas por conta de vantagens terrenas. Estão deslumbrados com o sucesso, estão se tornando negligentes com Deus, são absorvidos por esse sucesso. E é preciso tomar cuidado. Tem uma pergunta que Jesus fez que tem que ecoar no nosso coração. No meu coração e no seu coração, ela está lá em Marcos, capítulo 8, verso 36, que diz assim: que proveito há o homem ganhar o mundo inteiro? Que proveito há o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Você que está louco aí por dinheiro,
correndo atrás do dinheiro de maneira desesperada, sorvendo toda a sua vida, todas as suas energias em dinheiro. E se hoje te pedir a sua alma, o que você tem para oferecer? O homem pode ganhar o mundo inteiro, mas o que vale de você perder a sua alma, que é eterna? A nossa vida, que é um conto ligeiro, passamos rapidamente. As consequências do pecado, uma outra coisa que a gente pode considerar aqui, não afeta só você, ela afeta as outras pessoas. O nosso pecado não é um pecado pessoal, nós não somos autônomos, a nossa vida está ligada a outras pessoas. O adultério é uma prova disso. Quando se adultera, se joga estilhaço para todos os lados, né? A família é atingida, o cônjuge é ferido, machucado, os filhos são estraçalhados. A igreja enfraquece. Normalmente, o que eu faço não atinge apenas a mim. Eu não tenho uma vida autônoma. A minha vida, de alguma forma, está ligada às outras pessoas. De alguma forma. O que fazemos afeta as pessoas. Se fizermos coisas boas, pessoas serão beneficiadas com as coisas boas que vamos fazer. Se fizermos coisas ruins, as pessoas serão prejudicadas. Elas serão prejudicadas. Deus vê o seu povo como um corpo. Deus vê o seu povo como um corpo, de tal maneira que o pecado de Acã afetou a nação. O pecado de um homem afetou a nação. O exército de Israel foi derrotado em Ai. 36 soldados foram feridos, envergonhados, milhares fugiram, derrotados numa descida. A liderança ficou destruída, desacreditada. O texto fala que o coração do povo derreteu como água. Se derreteu como água. O pecado de Acã não foi visto como uma atitude isolada. Deus disse a Josué: Israel pecou e violaram a minha aliança. Israel pecou. Nós somos membros do corpo de Cristo. Não sei se você tem noção disso, que nós estamos ligados uns aos outros por Cristo. E o que fazemos aqui no corpo de Cristo atinge a todos. Quando um crente transige a palavra de Deus ou transgride a palavra de Deus, toda a igreja sofre. Quando um crente cede à tentação e cai no laço do diabo, toda a igreja é envergonhada. Cada um de nós é responsável aqui pela santidade da igreja. Por isso, nós devemos nos acautelar acerca dessa realidade. O apóstolo Paulo disse: mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O pecado sempre traz derrota. Sempre traz derrota. O terceiro fato que precisamos saber é esse. O segredo do sucesso é o conhecimento dos mandamentos de Deus. Você quer uma vida de sucesso? Ame a Deus sobre todas as coisas e o obedeça, que a sua vida vai bem. Acã conhecia muito bem esses mandamentos, porque já tinha sido dada essa ordem para Josué ensinar de dia e de noite, né, fazê-los lembrar dessa lei, todos os dias, de dia e de noite. Ele não era inocente, era um pecado consciente. Mesmo assim, Acã decidiu desobedecer. A sua desobediência deliberada trouxe a derrota ao exército de Israel, e diante daquela pequena, inexpressível cidade. E é interessante ver como um exército é vitorioso sobre uma cidade tão importante como Jericó, e logo em seguida é derrotado por uma cidade com uma expressão muito pequena.
O pecado produz vergonha, derrota, morte, opróbrio. Deus disse a Josué duas coisas graves. O pecado tornaria o povo impotente diante do inimigo. Deus retiraria a sua presença. Deus retiraria a sua presença. Não há vitória onde Deus não está presente. Por isso que eu insisto com vocês aqui, venham orar, vamos buscar, vamos quebrantar o nosso coração, porque Deus não resiste. Um coração quebrantado, compungido, Deus não resiste. Ele vai ouvir do céu, Ele vai derramar as suas bênçãos, Ele vai fender o céu. Não há vitória onde Deus não esteja presente, portanto, a derrota é consequência imediata do pecado. O quarto fato que precisamos saber é que o perdão que o pecado ele não pode ser escondido. A gente quer camuflar pecado, esconder, mas eu quero dizer para você que vai ser mostrado um dia. Às vezes a gente tem essa habilidade, essa habilidade de esconder pecados, até aqueles ocultos que você está fazendo, até dentro de casa, colocando seus olhos em coisas contaminadas, destruindo com a sua relação conjugal, fazendo coisas que você pensa que está no anonimato, mas que Deus sabe que você está fazendo, e que vai vir à tona, de uma hora para outra vai vir à tona. Acã pecou escondido sozinho, mas a revelação do pecado foi pública, foi mostrado, foi revelado. Acã escondeu o seu pecado, mas Deus destampou diante da nação. Não tem nada que fica escondido diante do olhar de Deus. Aliás, nós deveríamos até ter esse temor de não pecar por conta de Deus. Porque tem gente que sente um pecar do pecado só porque foi pego, não porque pecou contra Deus. Porque foi pego. Não é aquele sentimento de Davi, que Davi dizia, contra ti somente pequei, Senhor. As pessoas pecam no anonimato, desonram a Deus, esconde das pessoas, mas Deus está vendo, Então Deus ordenou a Josué e aos anciãos que se levantassem, e agisse contra Acã e toda aquela família, tudo que eles possuíam, tudo, filhos, as esposas, tudo, todos os bens, foram destruídos, apedrejaram aquela família, incendiaram que coisa mais terrível isso. Só para lembrar, e eu gostaria de terminar dizendo, que hoje, nós não vivemos hoje debaixo da lei, como no tempo de Acã, vivemos na era da graça. Hoje, nós não precisamos morrer por conta do nosso pecado, porque podemos encontrar perdão em Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Para que isso aconteça, é preciso que haja uma reconciliação da nossa parte. Um retorno para a vida de santificação. Uma vida de santificação. Nossa, com Deus. Nesse mundo, gente que está empapuçado de ódio, o mundo está empapuçado de ódio, ferido pelo pecado, onde as famílias estão em pé de guerra, onde os corações estão sem paz, onde os homens estão longe de Deus. A reconciliação é a mensagem mais importante, mais urgente, ela se faz necessária, e é somente através de Cristo que o homem pode ter reconciliação, pode refazer a sua vida, pode ter um recomeço. A cruz de Cristo foi o preço que Ele pagou por mim e por você, para nos reconciliar com Ele e com a gente mesmo. Só assim a gente vai obter a salvação. Confessar os nossos pecados, confessar aquilo que foi dito. Sabe aqueles pecados que a gente não admite que é pecado e que fica no nosso inconsciente, que a gente fica se justificando? Devemos orar por esses pecados e dizer, Senhor, me revela aqueles pecados que eu considero que não é pecado.
aquele pecado que eu não considero, me revele as minhas mazelas. Por favor, é preciso buscar uma vida de santidade, e só assim nós seremos felizes de verdade. Nós não devemos esvaziar a cruz, baratear a graça de Deus e viver de qualquer maneira. Jesus morreu para que você viva a vida dele, para que você morra para si mesmo e viva a vida dele, e não de qualquer maneira. Ele morreu a nossa morte para vivermos o quê? A sua vida. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.